você também pode ser tocado pelo Espírito Santo e ser inundado por essa graça e por esse amor. Amém? Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Daqui a pouco eu viajo, então não posso demorar muito, né, irmão? Então eu tenho que... Muita gente me desafiando. Quero ver se você vai terminar o culto hoje no horário. Quero só ver. Será que eu consigo, irmã Neide? Não vou viajar mesmo, né? Agora, então não estou nem aí, né, meu Deus? Mas é claro que nada vai nos impedir de servir a Deus com tanta liberdade, tanta alegria. Isso é muito gostoso também. Amém? Lucas capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1, do 1 até o versículo 7. Lucas aqui registra o nascimento de Jesus Cristo. E ele começa dizendo assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu que completaram-se os dias, ou seja, chegou o momento. Se você ver, tem tanto detalhe nesse texto. Você já imaginou que, o que dá a entender, Maria estava mais ou menos quase chegando nos 9 meses. Que para mim é 9 meses. Hoje em dia é quantas semanas? 40 e poucos. Eu não entendo nada disso. Eu vi um rapaz falando que antigamente, quanto tempo você está? Estou de 3 meses. Ok, hoje não, é 14 semanas e meia. Irmão, eu não consigo somar isso. Até somar isso, o menino já nasceu. Mas aqui, possivelmente, Maria estava beirando os 9 meses. Não foi à toa que, quando eles chegaram lá, Jesus nasceu. Agora eu te pergunto, irmão, eles foram de quê? De avião? Foram de Uber? De táxi? Como que eles foram para essa viagem? De Nazaré, da Galileia, até Belém, a cidade de Davi. Possivelmente de jumentinho. Eu nunca andei de jumento, mas quem já andou, fala a verdade, é melhor do que Uber, não é? Uber Black. Não é, pai? Não é confortável. Agora você imagina José pegando a sua esposa grávida de quase 9 meses para uma viagem. Não tão perto, mas uma viagem longa. Sabendo que a qualquer momento esse menino ia nascer. Agora, deixa eu te falar uma coisa, antes da gente terminar a leitura do texto. Você vai perceber que tudo se encaixa. Tudo se encaixa. O período de fazer o recenseamento, que tinha que se cumprir. Eles moravam em Nazaré, mas tinha que se cumprir que de Belém nasceria o Messias. Então, de alguma forma, eles teriam que ir lá em Belém, fazer alguma coisa. Deus falou assim, está escrito aqui, eu vou deixar determinado, que quando estiver perto de Jesus nascer, Quirino vai fazer o recenseamento. Ou melhor, César Augusto vai fazer o recenseamento e eles vão ter que ir para Belém. E lá o meu filho vai nascer. Tudo isso para que se cumprisse as escrituras. E vamos continuar o texto, para a gente não se perder muito. No versículo 5 fala, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, aconteceu que completaram-se os dias. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, e enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Quando se fala de Natal, há muitos questionamentos, posicionamentos, correntes teológicas, e muitas pessoas que pensam de uma maneira e outras de outra. O nosso entendimento como cristão é que o nosso Cristo, o nosso Jesus, ele nasceu. Amém?
E é claro que a Bíblia não registra nenhuma data específica do nascimento de Jesus. É claro que a Bíblia também não ordena celebrar o nascimento de Jesus, ou melhor, celebrar o Natal. Assim como também na Bíblia não está escrito para você celebrar o aniversário do seu filho, amém? E nem aniversário de igreja é assim. Não tem nenhum texto bíblico que diga assim, comemore o Natal dia 25 de dezembro. Ao mesmo tempo, quando você lê a Bíblia, você também precisa perceber que não tem nenhum versículo proibindo. Não existe nenhuma proibição com respeito a essa celebração. A Bíblia traz todos os seus cuidados com respeito à motivação e à forma que vamos celebrar. Vamos lá. Infelizmente, o Natal, falou de Natal, as pessoas, as crianças, as escolas, algumas escolas já pensam em quê? Papai Noel. Esse Papai Noel realmente tirou o foco do que realmente é o Natal. O Natal é Jesus. Não existe Papai Noel, isso daí você sabe. Existe Papai do céu, mas não existe Papai Noel. Mas só que a estratégia do inimigo para você não celebrar aquilo que realmente é colocando alguma coisa no lugar. E aí é perigoso de se tornar uma idolatria. Assim como a Páscoa. A Páscoa já é diferente do Natal. A Páscoa tem uma ordenança de Cristo para a gente celebrar. A Páscoa, Jesus disse, façam isso em memória, a ceia, né? Façam isso em memória de mim. Todas as vezes que você fizer, faça em memória de mim. Pastor, mas quantas vezes deve ser feita? Ele não disse. Tem igreja que faz uma vez no ano. Outras fazem de 15 em 15, de 30 em 30, depende. Não há uma ordenança de você tem que fazer assim. Então, com respeito ao Natal, a mesma coisa. Não há nenhuma ordenança que você celebre, mas também não há nenhuma proibição. Então, se eu chegar aqui diante de você dizendo é proibido, eu estou errando, porque não tem nenhuma proibição. Agora, o que precisa ser feito? As coisas precisam ser colocadas no lugar. As motivações, a maneira como se faz. Como que o mundo faz? O mundo vai beber, vai subir em cima de uma moto e fica bam, 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 bam. Cai um raio em cima, já não posso falar. E sobe em cima de uma moto e bam, bam. Isso daí não é Natal. Isso daí é bestice, se é que existe essa palavra. Vou beber. Daí também não é Natal. Vou comer até morrer, também não é. Vou pegar a melhor roupa e também não é. Natal nada mais é do que a celebração de Cristo, do Filho de Deus. Por isso que pode ter Natal sem uva passa no arroz, mas é impossível ter um Natal sem que Jesus esteja presente. Não existe Natal sem Jesus. Pode tirar a uva passa da mão da maionese, a maçã da maionese, pode tirar a uva passa do arroz, não tem problema. Agora, se você tirar Jesus do seu Natal, eu vou te falar uma coisa, você não está com a motivação correta. E esse é um grande perigo. Agora, a Bíblia fala em João capítulo 1, que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. Versículo 14 de 1 João fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, eu gosto da narrativa de João, porque João fala assim, ele habitou entre nós. Ele está se pondo na situação, dizendo assim, eu vi. Você pega a narrativa de Lucas que não viu, você pega as outras narrativas, Mateus estava presente, Marcos posterior também esteve presente, pegou um pedaço, mas João, ele está dizendo assim, ele estava entre nós. Encostei a cabeça no peito dele, almocei com ele, dormi ao lado dele, acordei ao lado dele, caminhei com ele. E o único discípulo que foi até a cruz foi João. Ele poderia dizer, eu fui do início até o final com Jesus. No seu momento mais difícil, João estava ali. E João fala, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Eu não vou entrar em questões aqui,
para a gente falar. Acho que há tempos atrás eu ministrei sobre as cartas de João, e a gente falou muito por que João fala com tanta veemência que Cristo habitou entre nós, nós vimos a sua glória. Por que ele fala que ele era testemunha ocular? Por que ele fala assim, o que eu estou dizendo a vocês não é o que eu ouvi, não é somente o que eu ouvi, é o que eu vi. Porque João, ele foi uma testemunha de Cristo, irmão, espetacular. Ele viu tudo, ele esteve presente, ele sentiu o cheiro, ele esteve presente. Então quando você lê aquilo que João fala, precisa soar no seu coração, nos seus ouvidos, como um cara que estava ali, que presenciou. E você precisa celebrar a vida de Cristo, você precisa celebrar o Natal de uma maneira correta, porque a Bíblia está dizendo que Ele esteve entre nós, Ele nasceu. E outra, Jesus não nasceu grande. Adão sim, mas Jesus não. Buguei sua mente agora, né? Adão nasceu grande, mas Jesus não. Jesus estava dentro da barriga de uma mulher, de uma virgem. Jesus foi gerado, Jesus teve sua fase, como criança. O único texto que registra ainda a fase de Jesus como criança é quando ele está com 12 anos entre os doutores. Mas não é tão relevante narrar a história de Jesus quando criança. Por quê? Porque quando criança ele era apenas uma criança que estava aprendendo algumas coisas. A coisa mais importante da vida de Cristo foi o seu ministério, aquilo pelo qual ele veio. E ele habitou entre nós. Por isso que todas as vezes que o mundo estabelece que você não celebre o Natal, é para que você não reconheça aquilo que Cristo é. Ou quando você celebra, se o mundo coloca os padrões dele, ele faz com que você faça da forma errada. E eu quero dizer para você, existe a forma certa de celebrar Cristo. Existe a forma certa de celebrar a Jesus. Existe uma forma certa de chegar dia 25 de dezembro, sabendo que não foi nessa data, não foi, ok? Mas existe a forma certa de quando chegar nessa data, você alegrar o seu coração, porque Jesus nasceu. Pastor, mas não foi naquele dia, não tem problema, mas ele nasceu. Ele nasceu. Por isso que quando temos a oportunidade de dar ênfase nesse assunto, principalmente em cultos natalinos, precisa desconstruir a imagem que o mundo construiu sobre o Natal. E o mundo, e até muitos cristãos, demonizaram tantas coisas sobre isso. Irmãos, eu lembro que quando eu me converti, nenhum panetone a gente não podia comer, porque era como se estivesse participando das coisas do mundo. Meu Deus! Era um excesso de santidade que os antigos colocaram com respeito a isso. Outros já entram numa libertinagem muito grande que tem que tomar muito cuidado. Mas deixa eu te falar uma coisa, não existe Natal sem Jesus. E alguém que tem Jesus em seu coração vai celebrar da maneira correta, com a motivação correta. E deixa eu te falar, foi o maior acontecimento da história. O nascimento de Jesus foi celebrado nos céus. Os céus festejaram. Irmão, foi grande alegria. Você não tem noção. Ou melhor, você tem, porque você é cristão, você tem. Ou se não tem, é para ter. Amém? Que coisa mais preciosa, que coisa mais linda foi o nascimento de Cristo. Por isso que a Bíblia vai narrar esse nascimento de uma maneira tão incrível que você vai ficar de boca aberta agora, assim espero eu. A Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo. Diga comigo, o Senhor enviou um anjo. Sabe qual era o nome desse anjo? Gabriel. A Bíblia fala que esse anjo, eu acho incrível quando eu falo sobre esse assunto, a Bíblia fala que esse anjo ficava diante da presença de Deus. A Bíblia fala que Gabriel assistia diante da presença de Deus. Gabriel não ia para a guerra. Quem ia para a guerra era Miguel. Gabriel era simplesmente um anjo que enviava mensagem. Um enviado para trazer uma mensagem. No Novo Testamento e até no Antigo Testamento você vai ver Gabriel aparecendo para trazer uma mensagem para alguém. Por isso que a Bíblia fala que esse anjo ele assistia. Esse anjo ele estava 24 horas
diante de Deus. Gabriel só saía da presença de Deus quando ele tinha uma mensagem. Olha que incrível. E a Bíblia diz, no livro de Lucas, que é o que você está junto comigo, é bom você deixar a Bíblia aberta, no capítulo 1, me acompanhe para você ter entendimento do que vai, do desenrolar da história, versículo 19, a Bíblia fala que o anjo do Senhor, na sua primeira aparição, ele apareceu para Zacarias, para falar do nascimento de João Batista, e ele fala assim: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e eu fui enviado para falar-te, para trazer boas novas. A aparição para Zacarias já foi para trazer a mensagem de João Batista, que João Batista nasceria. E ele fala: eu assisto diante de Deus. Gabriel não tinha outra função senão estar diante do Senhor, à espera de uma mensagem, à espera de uma mensagem boa, à espera de uma mensagem que o homem precisava receber. Gabriel aparecia nos momentos mais especiais. Já pensou você receber a visita de Gabriel na sua casa? Não, pastor, eu acho que muitas pessoas não creem. Mas já imaginou quantos? Eu acho que já apareceu para muita gente, sem perceber. Pastor, mas não tinha asa. Você já imaginou? Alguém bate na porta do seu quarto com uma asa gigante, sem caber dentro da sua casa, como que você ficaria? Então, por favor, não espere que apareça um anjo na porta da sua casa com uma asa, com um capacete, com óculos, porque dependendo da ocasião e do momento e do ambiente, não tem essa necessidade. E a Bíblia aqui também não fala que Gabriel apareceu para Zacarias batendo asa. A Bíblia fala que Gabriel apareceu. Amém? E ele apareceu dizendo: eu sou aquele que assiste diante do Senhor. E ele trouxe uma mensagem. Agora, entenda uma coisa, no versículo 26 até o versículo de número 38, Gabriel agora vai aparecer para quem? Para Maria. E é incrível. Aí eu vou entrar no ponto onde eu fiquei mais chocado com o Evangelho e com as Escrituras. É que a Bíblia fala que passados esses dias Isabel deu à luz, ou melhor, no versículo 26, no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Agora deixa eu te falar, Nazaré não aparece no Antigo Testamento. Flávio Joséfo, quando narra sobre as cidades, ele nem coloca Nazaré dentro das cidades. Por quê? Porque era um lugar insignificante, pobre, de maré, como é que é? Isso, é isso daí mesmo. Pensa no lugar insignificante, que nunca veio coisa boa daquele lugar, que não é bom de se morar, que é um lugar que você fala, meu Deus do céu, que lugar horrível. Não tem como nem colocar isso aqui no mapa. Não estou falando do Heliópolis não, estou falando de Nazaré. Não, gente, estou brincando. Ou então, Savério, né? O pessoal fala que Jesus não passou no Savério. Lógico que passou, irmão. Lógico que passou, tem muito crente bom lá. Pensa no lugar insignificante, Nazaré. Agora deixa eu te falar uma coisa, preste atenção no texto. A Bíblia fala que o mensageiro de Deus, ele não foi enviado para os palácios, ele não foi enviado para a corte de Israel. O mensageiro de Deus, ele foi enviado para uma cidade insignificante. Ali naquela cidade insignificante tinha uma família, ou um homem chamado José, uma mulher chamada Maria. Maria se guardava. Imagine que havia uma profecia dizendo assim: ele vai vir de uma virgem. As mulheres tinham no seu entendimento que elas, muitas santas mulheres de Deus, elas se guardariam para receber o Messias. Olha isso. Elas se guardariam para receber o Messias, porque a profecia declarava que ele nasceria de uma virgem. E elas se guardaram. Maria se guardou. A Bíblia fala que ela estava desposada de José. O que é ser desposada? Ela já era esposa dele.
Mas como não tinha chegado ainda o período do casamento, eles não poderiam concretizar o casamento e nem se relacionar. Entende? Mas eles já eram casados. A única coisa que poderiam tirar, apagar essa aliança era o divórcio. Mas ela era desposada dele, já é sua esposa. Vocês só não podem ainda se deitar. Se você prestar atenção, o anjo teve que aparecer para José, para acalmar o coração de José depois de tudo que aconteceu. Mas preste atenção, voltando ao texto, Gabriel, o anjo mensageiro de Deus, não foi na corte, não foi nos palácios, não foi no lugar mais sofisticado, nos lugares mais ricos da época. Ele foi para um lugar insignificante chamado Nazaré. E como na cabeça de alguém, na cabeça dos doutores, dos maiorais, iriam imaginar que o rei, o Salvador, viria justamente de um lugar como aquele? Se você prestar atenção, Nazaré era tão insignificante que quando Natanael e Filipe estão conversando, em João capítulo 1, versículo 46, que eles falam que ele encontrou o Messias e o Messias está lá em Nazaré, a resposta dele foi: Nazaré? Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Por que ele fala isso? Porque quando ele ouviu que era de Nazaré, quando Natanael ouviu que era de Nazaré o Messias, ele falou assim: não, mas Nazaré? Tem tanto lugar bom, grande, especial para o nosso rei nascer, para o Messias nascer. Nazaré? Ele falou assim: vem ver, é de lá. E a Bíblia fala no versículo 27, havia uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. O ventre que guardará, irmãos, eu tive que anotar isso que um homem escreveu. O ventre que guardará o maior de todos os tesouros não é o de uma princesa, mas de uma virgem comprometida a casar-se com um carpinteiro da aldeia de Nazaré, um pequeno vilarejo da Galileia. Isso aqui, irmão, bugava e buga até hoje a mente de quem lê e de quem conhece historicamente quem foi Nazaré. Buga a mente, a mente da pessoa fica completamente bugada porque não consegue compreender. Não foi da barriga de uma princesa. Irmão, e se você prestar atenção, Deus é tão incrível. As 3 matriarcas, as 3 mulheres que é considerada como matriarca das Escrituras: Sara, Rebeca e Raquel. Sara era esposa de Abraão, ela era estéril. Rebeca, esposa de Isaac, era estéril. Raquel, esposa de Jacó, Jacó teve outras mulheres, mas ela é a mulher que entra como descendente, como a matriarca também era estéril. Aí eu te pergunto, como que Deus promete para Abraão que ele vai ser pai de uma multidão, se ele lhe dá uma mulher estéril, sendo que o seu filho, quando se casa com uma estéril, e quando o seu neto se casa, também casa com uma mulher estéril? Aí eu te pergunto, que Deus é esse? Por que Deus não pega as pessoas já prontas? Por que Deus não pegou a melhor cidade de Israel? Por que Deus não pegou o lugar mais top? Por que quando ele começa tudo, ele começa com mulheres estéreis? Que Deus é esse? Esse é Deus, irmão, é o Deus que você serve. Você precisa amar esse Deus. Eu e você precisamos amar esse Deus com todas as nossas forças, porque como dizem, esse Deus não é gente. Tudo que ele começa, quando você olha com a sua mentalidade humana, você fala: não, esse negócio não tem jeito não. Mas quando você vê Deus formando, quando você vê os caminhos de Deus fazendo as coisas, você fala: meu Deus do céu. E o anjo, e entrando o anjo onde ela estava, no versículo 28 do capítulo 1, ele diz: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Irmãos, eu sei que o catolicismo, ele trata Maria como uma santa, e Maria nada mais foi do que uma mulher que
simplesmente foi favorecida por receber Jesus em seu ventre. Mas era uma pecadora como eu e como você. Pode ficar tranquilo, Maria não era santa a ponto de receber honras, ou melhor, a ponto de receber louvores e digna de engrandecimento. Maria foi uma mulher de fé, como Rebeca, como Débora, como as outras mulheres também foram. Maria era uma mulher de fé. E eu me impressiono, assim como eu me impressiono com Elias, assim como eu me impressiono com Paulo, quando eu leio esse texto, sempre que eu leio, eu falo, que mulher de Deus foi essa? Se você correr na história, abre aspas aqui, se você correr na história, você vai perceber que quando Maria, ela via certos comportamentos de Jesus e as pessoas tratando Jesus diferente, Maria guardava no coração. Quando ela via que Jesus tinha poderes especiais, ela guardava no coração. E deixa eu te falar, quando Maria via que os seus outros filhos, porque Maria teve outros filhos, o catolicismo em alguns lugares pregam que Jesus foi o único. Quando ele pega o primogênito, fala de único filho, mas a Bíblia, quando fala de primogênito, fala de primeiro. A Bíblia registra outros filhos, que Jesus tinha irmão. Jesus teve irmão, que o livro de Tiago, que a gente lê aqui, não era Tiago, um dos apóstolos, era Tiago, irmão do Senhor. A história fala que o líder da igreja de Jerusalém não foi Pedro, não foi João, foi Tiago, irmão do Senhor. Mas agora preste atenção, Maria percebia que Tiago, quando via Jesus com certos comportamentos, eles rejeitavam Jesus. Agora imagine Maria ter que lidar com os filhos em casa, rejeitando o irmão só porque ele era o Messias, porque eles não acreditavam. E essa mulher teve graça, capacidade, ousadia, discernimento, unção de Deus para conseguir lidar com isso. Por isso que a Bíblia fala que muitas coisas ela guardava no coração. Mas os seus filhos não se perderam, porque lá na frente a Bíblia fala que eles reconheceram Jesus. Por isso que a Bíblia fala que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Mas a Bíblia registra, Paulo registra algo histórico quando ele fala que o Senhor apareceu para Tiago, seu irmão. Isso me faz pensar muitas coisas. Por que Jesus apareceu só para o irmão dele isolado? Depois de ressuscitado, hein? Por quê? Por que aquele irmão, Tiago, que não acreditava, ele não cria que o irmão dele era o Messias. Depois que ele ressuscitou, ele falou assim, eu vou visitar meu irmão, agora ressuscitado. Porque ele sabe que eu morri. Agora eu vou visitá-lo ressuscitado. E a Bíblia fala que se ele tornou o líder da igreja de Jerusalém, com certeza ele se converteu. Com certeza ele falou, meu Deus, o meu irmão era o Messias. Mas agora, grave isso. O anjo, quando aparece para ela, fala, alegra-te, mulher, porque você é favorecida. Você foi escolhida. Irmãos, não foi a esposa de Herodes. Não foi a mulher de César Augusto. Não foi. Quem foi a favorecida para receber Jesus no ventre foi Maria. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, ela se perturbou muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, que lhe chamará pelo nome de Jesus. Olha a mensagem agora. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, mas como será isto? Pois ainda não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Olha isso, como a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos, quando Maria recebeu essa mensagem, foi um baque. A Bíblia fala que ela ficou perturbada. Repita comigo, Maria
ficou perturbada. Ela não ficou endemoniada, porque ela era mulher santa de Deus. Ela ficou o quê? Perturbada. Meu Deus, como vai acontecer isso? Agora, imagina a fofoquinha no meio, lá de Nazaré. Maria está grávida. Será que José já? Não, mas não pode. Como é que Maria engravidou, meu Deus? José, em algum momento, o que ele pensou? Em abandonar Maria e ó. O que ele fez? Segurou a bronca. José segurou a bronca. Agora preste atenção, o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus aconteceria em cada detalhe, irmão. Cada detalhe. Primeiro que Deus moveu, no capítulo 2, que é o que a gente leu, Deus moveu todo o império romano para fazer o recenseamento, justamente no período que eles estavam ali. Para que aqueles moradores de Nazaré subissem até Belém para fazer o recenseamento, o alistamento, para cobrar os impostos. Eles tinham que fazer isso. Quantas pessoas tem nesse reino aqui? Quantos pagam impostos? Quantos não pagam? Vai lá fazer o recenseamento. Todos tinham que fazer essa viagem até Belém. Quem era de Belém tinha que ir até Belém. Agora a Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Senhor fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendente e o seu semente. E o seu descendente. A Bíblia diz que Jesus nasceria da semente da mulher. Agora preste atenção numa coisa, irmãos. Eu tomei a ousadia de pesquisar um pouquinho sobre isso. A concepção virginal de Maria Virgem, nascer um homem, um filho, é um dos maiores milagres das Escrituras. Escuta isso, irmão. A concepção virginal é um dos maiores milagres das Escrituras. Se fosse possível criar um feto usando apenas o óvulo de uma mulher, essa criança seria uma filha e não um filho. O tal do cromossomo XX, XY, que o mundo hoje está mudando, o avanço da tecnologia, não tem nada a ver. XX, XY. A mulher carrega o XX, o homem carrega o XY. O homem carrega o cromossomo que dá a possibilidade da mulher gerar um filho homem. Entende? Então, se você olhar, sem que José tivesse qualquer tipo de relação com Maria, seria impossível nascer um filho homem. Se fosse, ele está dizendo assim, se fosse possível criar um feto usando apenas o óvulo de uma mulher, se fosse possível, se acontecesse, essa criança seria uma filha. Se fosse possível. E não um filho. Apenas um homem pode dar o cromossomo que, junto com o da mulher, torna possível o nascimento de um filho. Esse cromossomo com os outros que formaram a pessoa teantrópica de Jesus. Totalmente Deus e totalmente homem. Esse cromossomo foi dado por quem? Pelo Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia registra um dos maiores milagres, a concepção virginal. Seria impossível nascer Jesus, naturalmente falando, humanamente falando, com o olhar técnico, seria impossível. Mas como que Jesus nasceu no ventre de uma mulher? Deus fez aquilo. A Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre ela. O poder do Altíssimo a envolveu. O poder do Altíssimo a envolveu e ela concebeu. Está aí um primeiro registro, um primeiro milagre. Segundo milagre, a Bíblia fala em Gênesis 49:10, para que se cumprisse as Escrituras, diz assim: o cetro não se arredará de Judá, e nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele está dizendo assim: o Messias tem que vir da tribo de Judá. Tem que vir. E o anjo foi na casa de quem? De Maria. Maria e José era da tribo de Judá. Perceba que as Escrituras, tudo vai se cumprindo. Segundo cumprimento, ele tinha que ser da família de Davi. Porque o texto de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, fala assim: porém da tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti.
O teu trono será estabelecido para sempre. Para que o trono de Davi, para que a descendência de Davi fosse eterna naquele reinado, só o Cristo para fazer isso. E a Bíblia fala que Jesus veio da descendência de Davi. Outro cumprimento das Escrituras. Isaías capítulo 7, versículo 14 fala: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Olha aí. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. A profecia de Isaías, quem lia o profeta Isaías tinha um entendimento que Deus vai dar um sinal de que o Messias está vindo. Qual vai ser o sinal? O sinal vai ser que ele vai nascer de uma virgem. Ele é o Messias. Então naquele tempo, irmãos, preste atenção, nasceu muitos meninos, sim ou não? O que aconteceu naquele tempo? Herodes entendeu que o rei, eles entenderam que o rei que libertaria Israel, e ele pensando que essa libertação seria só uma libertação política, tinha muito jogo político naquela época, ele pensando que aquela libertação seria só uma libertação política, ele falou assim: mata todos os meninos, destrói todos os meninos, porque se é dos homens de Jerusalém, de Israel, que vai nascer o Messias, que vai libertar, mata todos eles. Porque até Herodes entendeu que seria de uma virgem, de uma mulher que nasceria o Messias. A mesma coisa aconteceu lá com Moisés. Quando o faraó descobriu que seria dos hebreus que nasceria um libertador, ele mandou matar todos os meninos pequenos. Aí eu te pergunto, irmão, a aprovação do aborto nada mais é do que uma estratégia satânica para destruir os próximos libertadores que pode mudar a história da nossa nação. Não, mas aquele filho que veio de uma menina que foi estuprada, ninguém tem autoridade. Aquele filho, ele pode ser um grande homem de Deus, pode ser um grande empresário, um grande médico, um grande homem nessa terra. Entende? Por que nós cristãos não concordamos com o aborto? Por causa disso. Porque desde o ventre, as Escrituras, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te dei por profeta das nações. Então se eu paro, se eu destruo, se eu paro a vida de alguém ainda com 7 milímetros, mas que já tem um coração batendo, eu estou destruindo um projeto de Deus. O que você acha que Deus vai fazer com essa terra? Quando essas pessoas estão matando, destruindo pessoas já dentro do ventre. Essa é a estratégia de Satanás. Fez com Moisés, fez com Jesus e está fazendo neste mundo hoje, nesse tempo. Então você é cristão, tome muito cuidado. Amém? Você está ouvindo isso? Próxima profecia, Miqueias capítulo 5, versículo 8. Ele fala assim: e tu, Belém, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti sairá um que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele estava dizendo assim: Belém, quem diria, hein? Olha para o senhor e fala assim: ei, Diego, quem diria, hein? Karina, quem diria? Irmã Neide, Paulo, o Anderson, Stephanie, Raí, Antônio McAllister, né? Antônio McAllister. Quem diria? Olha para o senhor e fala assim: ei, meu irmão, quem diria que de você também nasceria o Cristo? Que em você, diga que em você. Porque se Jesus não nascer dentro de você, não faz sentido viver, não tem Natal, não tem alegria, não tem prazer. É um Jesus, como diz, é um Jesus que nasce todos os dias, dentro de mim, dentro de você. É um Jesus que nasce todos os dias, irmãos. É mais do que religião, é mais do que igreja, é mais do que placa, é mais do que vir aqui, ter que vir. Não. É um Jesus que nasceu aqui dentro. Se você estiver aqui, fora daqui, onde você estiver, Ele está aqui dentro. Sua morada, sua vida, sua alegria, o prazer de viver, o prazer de celebrar. Jesus é alegria.
Em meio às lutas, em meio às dificuldades, Jesus é o prazer de viver a vida de Deus. Jesus é vida, irmão. Ele não é morte. Amém? Então não deixe o diabo colocar na sua mente, no seu coração, que servir a Deus é peso, que servir a Deus, não. Cristo é vida. Cristo é alegria. Incondicional, não precisa ter alguma coisa externa para Cristo. Bom, para você ser feliz, você só basta ter a coisa mais importante, Jesus. Jesus. E a gente chega no capítulo 2, no versículo 6 e 7, e aconteceu, graças a Deus, que estando ali, aconteceu que completaram-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e ela o enfaixou numa manjedoura. Por que ela fez isso? Porque não havia lugar para ele na hospedaria. Diga comigo, não tinha lugar para ele. Não tinha lugar. Irmão, se não tem lugar para Jesus no seu Natal, é esquisito isso, hein? Não é ele que você está celebrando. Para os cristãos, o Natal tem um significado muito importante: o nascimento de Jesus. Para nós, o Natal não tem a ver com festas pagãs, ou com comida, ou com gastança de dinheiro, ou com compra. Para nós, o Natal tem a ver com o nascimento de Jesus, com a vida de Deus na terra. Essa é a importância. O problema de Jesus ter nascido na manjedoura não era porque as pessoas eram ruins, ou porque elas não queriam Jesus, era porque não tinha espaço para ele. Irmãos, como que as pessoas estão hoje? Elas estão cheias. Elas chega final de ano, elas querem muita coisa, e muitos esquecem de quem? Entra ano e sai ano, as pessoas elas têm metas, elas têm focos, elas querem isso, elas querem aquilo. Jesus foi para a manjedoura porque não tinha uma estalagem, ou melhor, porque não tinha uma hospedaria para ele. Estava cheia, não tinha espaço para ele. Deixa eu te fazer uma pergunta: tem espaço para Jesus aí no seu coração? Tem espaço para Jesus ser o primeiro? Tem espaço para Jesus nascer? Ou a concorrência está grande? Ou a concorrência do nosso coração está grande? Ou ele está querendo entrar, está querendo nascer, morar, e a gente ainda está cheio de coisas, a gente não está cheio de pensamentos do passado, da mesmice, daquela vida antiga. As pessoas estão muito cheias, irmãos. As pessoas elas não estão tendo mais prazer em buscar a Cristo. Elas não estão tendo mais prazer de buscar o Senhor. Elas buscam tudo, menos a coisa mais importante, que é Jesus. Elas estão cheias de riquezas, de bens, pensamentos de ganância, de crescimento, disso. E Jesus está ficando de lado. Jesus teve que nascer dentro, a história, alguns historiadores falam que Jesus ele nasceu meio que numa caverna. Era um lugar, preste atenção, era um lugar onde os pastores na noite guardavam os seus rebanhos. Então você imagina, Paulo Canuto, se você vê a mensagem do Paulo Canuto sobre o nascimento de Jesus, ele fala detalhadamente o que Jesus venceu dentro da manjedoura, uma criança nascendo no lugar onde se guardava animais. Quantas bactérias, quantas coisas, bactérias terríveis Jesus não já teve que vencer desde o seu nascimento. E ele venceu. Mas o nascimento de Jesus, ele teve que ser colocado ali, porque quando eles chegaram na cidade, a cidade não tinha mais capacidade de recebê-lo. Isso, irmão, parece brincadeira, parece normal, mas não é. Porque Jesus está presente hoje, muitas pessoas não querem recebê-lo. Mas deixa eu te falar, elas não estão dizendo assim: ó Jesus, eu não te quero. Amém? Elas não estão dizendo assim: eu odeio Jesus. Não. Mas não precisa nem falar isso. Elas simplesmente estão cheias. Só isso. Elas
As pessoas estão simplesmente cheias de si, de suas próprias opiniões, dos seus achismos, de suas ganâncias, de suas vontades. Elas simplesmente estão cheias. Para que Jesus nasça, precisa se esvaziar. Para que Jesus fique grandão dentro de nós, precisamos nos esvaziar. Simples, humilde como Ele é. Não importa como está o seu coração nesse momento, abra espaço para que Ele nasça. Abra espaço, não tente convencer a si mesmo com coisas rasas. Jesus tem que ser a maior alegria da sua vida, da minha vida, da nossa vida. E isso é possível quando a gente começa a tirar. Quando a gente começa a tirar algumas coisas que estão ocupando o lugar do Filho de Deus em nosso coração. Deixa eu te falar, a manjedoura era o que Israel tinha. Como que o Filho de Deus foi recebido por Israel? No seu nascimento, numa manjedoura. Na sua morte, em uma cruz. Grave isso. O que Israel tinha para dar quando Jesus nasceu? Uma manjedoura dentro de uma caverna. O que Israel tinha para dar quando Jesus morreu? Uma cruz. A morte mais horrenda que os oficiais romanos, que Roma poderia oferecer para o homem, para o pior homem, seria uma morte de cruz. Escuta isso, irmãos. A morte de cruz era a pior morte que se dava a um homem. O homem mais cruel. Aquele homem que as pessoas falavam assim: não, esse cara tem que sofrer. Como que a gente faz para ele sofrer muito em sua morte? Morte de cruz. Era o que Israel tinha para o Messias, para o Cristo. Era o que aquele povo tinha para o Cristo. Era o que aquele povo tinha para oferecer. No seu nascimento, uma manjedoura numa caverna. Na sua morte, uma cruz, uma horrenda cruz. Sabe, irmãos, o que você tem para oferecer para Jesus? O que temos para oferecer a Cristo nesse dia? O que temos para oferecer a Ele? Esse é o dia de uma vida com Cristo, de se esvaziar de muitas outras coisas e permitir que Cristo nasça. Que Cristo nasça em nosso coração. Prepare-se para viver a vida do Filho de Deus. Enquanto as hospedarias estavam cheias, Maria e José estavam procurando uma manjedoura, um lugar simples e humilde. O nascimento de Cristo é a maior prova do retorno do homem para Deus. É isso que celebramos hoje, irmãos. Não é festa pagã, não é comida, não é gastança, não é roupa, não é bebida. O que celebramos hoje é a vida do Filho de Deus. Ontem à noite, enquanto eu meditava nisso, hoje de manhã, enquanto o ministério de adoração estava ministrando aqui, eu ficava pensando só em Jesus e com poucas palavras diante dele, mas recebendo um banho, uma porção do amor dele no meu coração. Tamanha gratidão, tamanho amor por ele. E dentro de mim eu falava: Senhor, eu tenho oferecido tão pouco para ti. Eu tenho oferecido tão pouco, eu tenho feito tão pouco para o Senhor, eu tenho me entregado tão pouco. Perto de tudo aquilo que tu fizeste por mim, tem sido tão raso, tão pequeno, tão simples o que eu tenho feito. E todos os dias é aquele pensamento: será que eu não poderia entregar mais? Será que eu não poderia amar mais? Será que eu não poderia perdoar mais? Será que eu não poderia ser mais parecido com Jesus? Será que eu não poderia ser alguém mais louco por Jesus, mais fascinado por Jesus? Será que não poderíamos, irmãos, ser pessoas mais desesperadas por Jesus? Radical? Sei lá, seja o que for que você pense, mas alguém mais apaixonado, desesperado, que não tem medo de expressar os seus sentimentos a Cristo, que não tem medo de viver a vida de Cristo, que não tem vergonha de dizer o quanto ama, o quanto serve. É para esse lugar que Ele te chamou, é para essa vida que Ele te chamou, é para viver esse lugar na presença dEle que Ele chamou você, é para viver essa vida.
para a gente finalizar. Isaías 61 diz assim, versículo 3. Não, vou ler do versículo 1 mesmo. Isaías 61. Eu quero terminar. Ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e colocar em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr, olha isso que lindo, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isso é o que Cristo veio fazer em mim e em você. Não, aqui não há uma promessa de não, você não vai sofrer, você não vai passar por lutas. Irmãos, eu e você podemos sofrer as mesmas consequências ou coisas parecidas com o que o mundo sofre. Se você não tomar cuidado, você pode bater um carro, você pode capotar um carro. Um cara que toma cachaça, sai, ele capota um carro. Um crente que, se não prestar atenção, mexer no celular, também pode capotar um carro e cometer grande tragédia, e assim por diante. Muitas coisas podem acontecer, que acontece com o ímpio, acontece conosco. O sol nasceu para o justo e para o injusto. Vai acontecer. Mas há uma profecia, uma palavra, e é nessa palavra que ele nos garante que ele veio tirar o luto e nos dar uma coroa em vez de cinza. Cinza, quando o homem estava em completa humilhação, em completo desprezo, eles lançavam as cinzas sobre suas cabeças em sinal de humilhação, de miséria. Ele está dizendo, ele vai te dar uma coroa em vez de cinza. Olha isso, irmãos, óleo de alegria. Eu amo esse texto. Eu até, irmão, nas minhas orações eu oro sempre Eclesiastes. Eu não vou me lembrar agora para te dar o versículo, capítulo, versículo, que ele fala assim, que em todo tempo sejam alva as suas vestes e que nunca falte o óleo da alegria sobre sua cabeça. Isso aqui é uma oração minha diária. Senhor, me dá vestes brancas, que significa justiça, honestidade, sinceridade, santidade. Mas, Senhor, me dá o óleo da alegria. A Bíblia está dizendo assim, que nunca falte o óleo da alegria sobre a sua cabeça. Como diz, um cristão triste é um difamador do evangelho, irmão. Alguém que não é alegre difama o evangelho. Irmão, se você vê um cristão que todas as vezes que você vai falar com ele, ele está de cara emburrada, ele está amargo, uma vez eu até entendo, né? Mas sempre amargo, de cara emburrada, triste, nunca está feliz. A pessoa está mais triste do que feliz, mais angustiada, mais amarga. Essa pessoa difama o evangelho de Cristo. Irmão, de manhã eu sou muito lento nos meus, sabe? Esses dias eu vi um vídeo e mostrei para minha esposa. De manhã eu sento e fico devagar. Priscila acorda, bom dia! Eu falo, bom dia. Bom dia, amor. E ela acorda. Tem uma época que a gente trabalhava junto, a gente entrava no mesmo horário. E ela acordava de manhã, e eu meio que, né, esperando dar o meu horário de levantar, porque eu sempre levanto depois. E, irmão, ela acordava, eu só vendo o movimento dela no quarto e pega, sobe na cama, pegava coisa em cima do guarda-roupa, descia, botava, e eu já, meu Deus do céu, aqui. Eu falo, Priscila, pelo amor de Deus, que agitação é essa? Né, amor? Pelo amor de Deus, que agonia. Sobe, vai, Wellington. Em nome de Jesus, me deixa. De manhã eu sou devagar.
Não é que eu sou rabugento, mas me deixa, de manhã me deixa. Até eu acordar, depois de algumas horas eu acordo, aleluia. Um cafezinho preto, aí vai. Mas eu vou te falar. Um cristão triste, um cristão rabugento, é a pior coisa que tem, irmão. A Bíblia está dizendo assim: o Senhor vai te dar um óleo de alegria em vez de pranto. Então, irmão, alegria de Cristo. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a sua força. O que te faz ser um crente forte não é o tanto que você ora, que você conhece, é a alegria de Deus, é o óleo da alegria. Sei que tem dias difíceis, que você fala, dia difícil, mas alguém tem que olhar e falar assim: eu vejo o óleo na tua vida. Ontem o rapaz bateu lá na nossa porta, né, para levar um bolo de agradecimento, porque ele guardava atrás da minha vaga. E ele falou assim: Wellington, a gente sempre se dava muito bem ali na troca de vaga. Eu deixava a chave do meu carro com ele, não estava nem aí. Vou lá, deixo dinheiro lá dentro, deixo o celular, e é uma confiança. E ele não é cristão. E eu nem lembrava que ele falou assim: Wellington, talvez vai alugar um apartamento, eu vou ficar sem a vaga. Falei: cara, vou orar, mano, por você, para Deus, né, mano, permitir que você permaneça com a gente aí. Com a gente não, nessa vaga aqui, e a gente fica tranquilo, porque, mano, você é muito gente boa e tal. E ontem ele chegou com um bolinho, até trouxe o bolo pra gente tomar café aqui com um bolo. Wellington, mano, agradeci aí. Naquele dia você falou que ia orar pra mim ficar com a vaga. O rapaz que alugou não tem carro. Ele falou que eu posso ficar até pelo mesmo preço, que é até abaixo do que o pessoal aluga lá. Falei: sério, Wagner? Ele: sério, cara, obrigado. É Wagner o nome dele. Todo Wagner é gente boa. Não conheço um que seja ruim. Só 3. Wagner lá que trabalhava junto, gente boa demais. E assim, nunca falei pra ele assim: Jesus te ama, ele tem uma... Não, nunca. Mas em algum momento, até às vezes contando algumas situações difíceis de carro, aquelas coisas, Wagner, tô com assim assado, né, contando alguma história triste, eu percebo que o óleo da alegria tocou ele, de alguma forma. Eu fiquei até constrangido de ir na porta da minha casa receber um bolo, agradecendo só por uma oração, que eu falei para minha esposa: eu não lembro quando foi, não lembro, mas aconteceu. Mas a palavra foi liberada. Ele falou: tá vendo aquele cara ali do Etios Prata ali? Aquele cara fez isso. O óleo da alegria. Eu não quero, irmão, ser conhecido como um bom pregador, ser conhecido como alguém... Não. Eu só quero ser conhecido como alguém que não difama o evangelho de Cristo. Com tristeza, com a vida arrogante, com soberba, com pecado. Não. O Senhor te chamou para te dar óleo da alegria. Em vez de pranto, Ele vai te dar vestes de louvor. Em vez de espírito angustiado. Você vai ter prazer de levantar as mãos e dizer: Senhor, eu te adoro. Te adoro. Prazer de te louvar. Pastor, mas você não sabe, pastor, a minha vida, irmão, se você olhar na Bíblia, você vai ver vidas piores do que a sua. Se você olhar a sua volta em outros lugares, você vai ver vidas piores do que a sua. Agora, a diferença está aqui dentro. Se Jesus nasceu aqui, já era, irmão. Você não será alguém com espírito angustiado. Você não vai ser uma árvore simples que qualquer pessoa arranca. A Bíblia fala que você vai ser um carvalho de justiça. Vai tentar arrancar um carvalho para você ver. Vai. Estabelecido, forte, enraizado. É isso que Cristo veio trazer para mim e para você. Amém? Fique de pé, por favor.